Queridos, eu confesso que tem tanta coisa boa do coração de Deus para repartir com vocês. Quando nós abrimos a palavra de Deus, temos acesso a ela, nós ouvimos Deus falando conosco. Então, independente da porção, do texto, do capítulo que nós abrimos, Deus sempre está falando conosco através da sua palavra. Amém? Mas eu acredito que existem coisas que há um tempo preparado por Deus para repartir, para compartilhar, tá bom? E eu quero conversar com você um pouquinho a respeito de Atos capítulo 1. O pastor Albino nessa semana entrou em contato comigo, fez o convite, eu de pronto aceitei estar aqui com vocês, porque eu acredito que foi algo que Deus preparou para que estivéssemos juntos aqui nessa noite. Amém? Você pode dizer um amém? Amém. Então eu acredito que foi algo que Deus preparou, não estava na minha agenda e de repente nem na agenda do pastor Albino. E ele guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, estão sob a influência do Espírito Santo. Me fez o convite e eu entendi que era plano e propósito de Deus para estar aqui com vocês, para repartir, para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Antes de ser pastor, eu sou marido, eu sou pai, tá bom? Comungo das mesmas realidades que você comunga na condição de marido, na condição de pai, na condição de provedor da sua casa. Então quem está ministrando aqui não é apenas um pastor, é um pai de família falando, é um marido falando, tá bom? É um homem falando. Você entende o que eu estou dizendo, querido? Porque às vezes nós olhamos e vemos a figura de um pastor como sendo assim, na verdade, sendo uma outra categoria de ser humano, e não é. É gente como você, é gente como você, que vive as mesmas realidades que você vive, tá bom? Que carece da mesma forma que você da graça de Deus, do cuidar de Deus, do amor de Deus, da presença bendita do Espírito Santo. E é essa pessoa que está aqui, não é apenas um pastor, é um marido, é um pai que está aqui, é um servo de Deus, é alguém que ama Jesus, é alguém que ama a palavra. E ao dizer isso, nós estamos falando que há anos, algumas décadas está servindo a Deus. Não é alguém que se converteu ontem, não é alguém que se converteu a semana passada, é alguém que passou por seminário, é alguém que vem crescendo no relacionamento com Deus ao longo da caminhada, vai tendo experiências com Deus ao longo da caminhada. E aquilo que eu quero compartilhar com você é muito mais do que apenas conhecimento teológico, é muito mais do que letra, é vida de Deus, é relacionamento com Deus, é experiência com Deus, é caminhada dia a dia com Jesus. Porque a igreja carece disso, carece de pessoas que andam com Jesus, carece de pessoas que têm relacionamento profundo com Deus. Não é apenas pessoas que tenham boa formação teológica, que tenham conhecimento da palavra, que é na verdade fiel na exposição da palavra, mas que tem vida de devoção, vida de piedade, vida de comunhão com Deus no secreto. E a respeito disso que eu quero conversar com você. Queridos, eu acredito que muitos de nós que estão aqui, se não todos, em algum momento já desejou ver acontecendo na igreja da atualidade, na igreja contemporânea, aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, o grande Pentecostes. Quantos aqui já oraram para viver, para experimentar isso aí? Se não todos, a maioria. E nós ficamos maravilhados quando nós começamos a ler, principalmente nesse período aqui da Páscoa, que já começa a preparação daquele tempo oportuno, que vai daqui uns dias desembocar no dia de Pentecostes. Ficamos maravilhados a olhar em Atos capítulo 2, a forma como Deus derramou o Espírito Santo sobre aquele grupo de pessoas que estavam ali reunidas, orando, e como que um vento impetuoso, e a figura do vento já nos dá a entender que o Espírito Santo é alguém que não se pode controlar. O Senhor Jesus diz que o Espírito
é como o vento, e ele sopra para onde quer, ninguém pode controlá-lo, ninguém pode vê-lo, mas pode senti-lo. Você consegue controlar o vento? Você fecha a porta, você fecha a janela, se tiver uma frechinha, ele entra, ele passa. E ficamos maravilhados de ver a forma como o Espírito Santo desce. As pessoas começam a falar em idiomas de outras etnias. Não é, na verdade, línguas desconexas, mas falando em outros idiomas, de outras etnias. Mas nós percebemos que há algumas manifestações físicas que para nós é um tanto quanto estranho, como era para aquele grupo de pessoas que estavam presenciando aquilo, aonde as pessoas olham e logo no período da manhã dizem que eles estavam bêbados. Estavam bêbados. Porque a expressão física, corpórea, denunciava uma falta de controle. Quantos aqui já viram e presenciaram alguém que estava sob o efeito do álcool, da bebida? Quantos aqui? Elas perdem, na verdade, o controle do corpo, sim ou não? Sim. Ou, pelo menos, têm, na verdade, o controle, né? A coordenação motora um pouco comprometida pela questão da bebida, do álcool, sim ou não? Sim. E nós percebemos que eles também tiveram até a sua coordenação motora influenciada pela presença bendita do Espírito Santo. E nós vemos todas estas coisas, para uns na verdade é algo fenomenal, é algo fantástico, para outros na verdade é um tanto quanto estranho, eu acho que é um exagero, não é? Eu acho que foram um pouquinho além do Espírito, entraram na alma, ou quem sabe um pouquinho na carne, mas queridos, seja qual for a experiência que eles viveram em Atos capítulo 2, ela nos é por inspiração. Quando nós lemos, quando nós abrimos a palavra e começamos a ler, o nosso coração de alguma forma começa a queimar, começa a desejar viver aquilo que eles viveram. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Começa a olhar e ver aquela coisa maravilhosa acontecendo ali. Pessoas, na verdade, sendo cheias da presença bendita do Espírito Santo, sendo completamente revestidas de poder do alto, tendo uma experiência incomum com esse Deus que é incomum, saindo daquela atmosfera, daquele ambiente religioso, natural, apenas o humano interagindo com o humano, agora o humano interagindo com o divino interagindo com o humano. Ficamos maravilhados, ficamos assim com o coração esperançoso, de certa forma começamos a desejar isso, começamos a ansiar por isso, mas escuta, e nos esquecemos que aquilo que está acontecendo em Atos capítulo 2, não foi algo que supostamente, através da narrativa do evangelista Lucas, aconteceu de maneira repentina. E ao dizer isso, eu estou dizendo que para muitos é como se fosse obra do acaso esse fato, esse acontecimento. É como se do nada acontecesse o derramar do Espírito Santo. É como se de maneira aleatória o Espírito Santo foi derramado e foi concedido a eles, sem que houvesse qualquer tipo de envolvimento, de participação desse povo que estava ali, esse grupo de 120 ou menos ou mais naquele local, naquele cenáculo. É como se fosse uma manifestação que aconteceu de maneira espontânea, e nós precisamos entender isso, queridos, porque nós queremos viver aquilo que os nossos irmãos viveram no primeiro século da era cristã. Nós queremos ter as mesmas experiências, nós queremos ter, na verdade, as mesmas manifestações da presença e da glória de Deus, mas nós não queremos fazer o que eles estavam fazendo, ter o mesmo estilo de vida que eles tinham. Você está comigo aqui ainda ou não? Amém. E para
entender o que aconteceu em Atos capítulo 2, nós precisamos voltar um pouquinho e ir para Atos capítulo 1. Eu gostaria que você gentilmente fosse comigo até lá. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos bíblicos e eu quero caminhar com você dentro de um contexto de simplicidade. Quero caminhar com você dentro de um contexto de simplicidade, para que você tenha a sua vida, a sua casa, a sua família alcançada por essa dádiva de Deus, de ter a presença bendita do Espírito Santo sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e família. No versículo 12 de Atos capítulo 1, o texto vai dizer: e eles voltaram para Jerusalém. O evangelista Lucas encerra o capítulo 24 do Evangelho que ele mesmo escreve, o seu primeiro volume, dizendo que eles voltam com júbilo para Jerusalém. Enquanto Cristo volta exaltado, eles voltam com júbilo. Enquanto Cristo volta exaltado para a região do céu, para a casa do Pai, para o lugar da sua habitação, eles voltam com júbilo, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado. E ao dizer isso, nós estamos falando que uma distância de 1 quilômetro e pouquinho, que era na verdade a distância que os judeus era permitido percorrer num dia de sábado. E o versículo 13 diz: quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior. E ao dizer isso, nós precisamos entender que em nem toda casa tinha aposentos superiores. Nem toda casa, nem toda residência havia, na verdade, a parte superior. Alguns historiadores vão dizer que eram apenas algumas famílias de vida nobre, tá bom? Que tinha, na verdade, esse andar superior, essa parte superior da casa. E o texto vai dizer que quando eles subiram aquele aposento, aquele local na parte superior dessa casa, onde estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui, pela última vez, é mencionada, tá bom? Os discípulos, é mencionado em Mateus, é mencionado em Marcos, é mencionado em Lucas, e a última vez são mencionados aqui os 11. Judas, o Iscariotes, não é mencionado porque ele alcançou o destino que ele escolheu e pela presciência de Deus lhe foi concedido. Mas escuta, estavam os discípulos ali, e no versículo 14 diz: e unidos, diga, todos se dedicavam à oração. Todos se dedicavam à oração. Muitos de vocês têm aí em mãos a tradução que diz: e unânimes, perseveravam na oração. Ok? Eu estou usando Almeida século 21, essa é a tradução que eu estou usando. E dentro da minha tradução, que é uma boa tradução, tá bom? É uma das mais fiéis ao texto bíblico, ao original. Diz: e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, e essa também é a última vez que você vai ouvir falar menção de Maria, tá bom? E Maria está aqui também buscando a presença de Deus, a mãe de Jesus com os irmãos dele. E aqui nós também temos mais uma vez a menção de que Maria, quando concebeu a Cristo, ela era virgem, depois teve outros filhos. Amém? Nós não temos dificuldade em entender isso aí, tá bom? Mas escuta, eu quero caminhar com você um pouquinho naquilo que está escrito no versículo 14.
justamente a respeito da expressão, todos se dedicavam à oração. Eu tenho aqui, na verdade, um significado bíblico de dedicavam, que vem da palavra dedicar, que significa entregar totalmente a uma tarefa ou a uma pessoa. Eles estavam se entregando a uma pessoa e a uma tarefa. Que pessoa? A Cristo. E qual é a tarefa? De voltar para Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles estavam se entregando a uma pessoa e a uma tarefa, a uma pessoa e a um propósito, a uma pessoa e uma missão. Eles estavam se dedicando. E essa entrega era uma entrega total, era plena. E quando nós estamos falando de entrega, nós não estamos falando de um nível raso, de um nível superficial. Nós estamos falando de uma entrega total. Não é uma entrega que acontece uma vez por semana, não é uma entrega que acontece quando se vai à igreja, quando se vai a um culto. Não é uma entrega que se tem quando na verdade se recebe alguma coisa, não. A entrega deles era uma entrega total, era uma entrega plena. A uma pessoa e a um propósito, a uma pessoa e a uma missão. E nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender que aquilo que aconteceu em Atos capítulo 2, só aconteceu porque haviam pessoas que haviam se entregado no capítulo 1, totalmente ao Senhor e totalmente ao seu propósito, à sua missão, a uma promessa. Porque nós precisamos parar de como povo de Deus, como igreja do Senhor, fantasiar o derramar do Espírito Santo, deixar de ter uma mente fantasiosa, começar na verdade a ter uma mente fantasiosa, criando na verdade aqui dentro o derramar do Espírito Santo, e assim, e vai ser dessa maneira, vai ser dessa forma, e ficamos fantasiando o derramar do Espírito Santo em Atos 2, e ficamos fantasiando o derramar do Espírito Santo na atualidade, na igreja contemporânea, nos nossos dias, fantasiando, olhamos tudo isso, desejamos tudo isso, mas não vemos que por detrás de tudo isso haviam pessoas que haviam se dedicado, haviam se entregado totalmente a uma pessoa e a um propósito. Está comigo? Amém. Está tenso? Só um pouquinho? Hoje é domingo. O clima está bom. Não é? Pessoas que estavam se entregando completamente. Não só de corpo presente, mas de alma, de espírito. Havia paixão e lágrima. Paixão e lágrima. Não era só boa teologia na cabeça, era fogo no coração. Não era só letra na cabeça. Não era só letra na cabeça, era fogo no coração. Não tinha equipe de louvor, não tinha conferência, não tinha nem acampa dentro, nem acampa fora, não tinha animador de plateia, eram os apóstolos, os discípulos, as mulheres que caminharam com Jesus, que Lucas faz menção no Evangelho de Lucas capítulo 8, gente boa de Deus, pai de família, mãe de família, maridos, esposas, desse lugar aonde eles estavam se entregando a Deus,
totalmente, de corpo, de alma, de espírito, com todo o seu ser, a uma pessoa e a um propósito, sem reservas, despreocupados de que tem que ser assim, que tem que ser desta maneira, tem que ser no meu tempo, se não for agora, para mim não dá. Era gente que estava esperando, não apenas pelo Senhor, mas no Senhor. E essa espera não era uma espera passiva, não era uma espera de braços cruzados, era uma espera ativa, laborosa, aonde envolvia entrega, aonde envolvia dedicação, aonde envolvia labor, suor da alma, que é a oração. Martinho Lutero diz que a oração é o suor, é o transpirar da alma. E não era isso que estava acontecendo aqui? Homens e mulheres completamente dedicados ao seu Senhor, homens e mulheres entregues totalmente ao Senhor, com a mente cheia de boa teologia, mas com o coração cheio de fogo, ardendo para Deus, queimando para Deus. E nós precisamos reconstruir este cenário. Nós precisamos novamente reconstruir essa narrativa bíblica, esse relato fidedigno do evangelista Lucas, nos nossos dias, nas nossas igrejas, nos nossos lares, no nosso culto em família, na nossa segunda, na nossa terça, na nossa quarta, na nossa quinta, na nossa sexta, no nosso sábado, no nosso domingo aqui na igreja. É se entregar completamente ao Senhor, sem reservas. Não tem como você ser crente em Jesus apenas no culto de domingo ou no culto de quarta. Não tem como você ser crente em Jesus apenas uma vez por semana, num ambiente como esse. Ou você é ou você não é. O que você é aqui é o reflexo do que você é lá, enquanto está dirigindo, enquanto está na escola, na faculdade, no trabalho, na linha de produção, ou quem sabe, na verdade, uma mesa de uma reunião de negócios. Enquanto você está sentado assistindo um jogo de futebol e torcendo para o seu time, a forma que você grita enquanto os jogadores estão correndo, perdendo a bola, ou ganhando, chutando para dentro do gol, por cima da trave, como no caso do São Paulo semana passada, mas abafa o caso. Esse ambiente, queridos, precisa ter a mesma coesão que havia lá, de gente dedicada a Deus, de gente entregue ao Senhor, de gente com fome demais de Deus, de gente que entende que já teve boas experiências, mas o maná de ontem não serve para hoje. As experiências de ontem é apenas uma referência para mim, é uma referência para você. Na verdade é um farol que aponta o caminho, a direção. É a famosa expressão paulina:
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para frente. Eu não julgo ter alcançado todas as coisas de modo algum. Já tive algumas experiências, já tive algumas manifestações boas de Deus em mim, de Deus para mim, de Deus através de mim. Mas eu me esqueço de todas estas coisas que para trás ficam. Eu sigo para frente, eu sigo para o alvo de que existe mais. De que tem mais de Deus para mim, para além desse perímetro, dessa jurisdição, da qual eu já vivi, da qual eu já estive, ou estou. Querido, no tempo que nós estamos vivendo, aonde é que você vai, você escuta das pessoas que já tiveram experiências com Deus, que já tiveram a manifestação do Espírito Santo nas suas vidas, com aquela sensação de saudade. Porque hoje as nossas igrejas têm telas grandes, tem software que projeta, na verdade, fundos para ficar bonito, enquanto as letras são projetadas, tem iluminação, tem ar-condicionado, tem classinha para as crianças, mas ainda carece da presença gloriosa do Espírito Santo. Às vezes igrejas cheias de pessoas mais vazias de Deus, apenas com boas lembranças daquilo que já se viveu, daquilo que já se experimentou, daquilo que já alcançou no passado. E vez após vez nós ouvimos as pessoas dizendo: olha, 10 anos atrás o Espírito Santo fez isso, há 20 anos atrás o Espírito Santo moveu dessa forma, olha, 5 anos atrás. Queridos, isso tudo é maravilhoso, mas segundo Hebreus capítulo 13, versículo 2, Ele era, Ele é, e Ele vai continuar sendo. Não é apenas o Deus que agia no passado, é o Deus que age no presente, e é o Deus que vai continuar agindo no futuro. O mesmo Espírito Santo que deu a essa igreja, em Atos capítulo 2, uma experiência extraordinária, é o mesmo Espírito Santo que veio habitar em cada um de nós quando rendemos a nossa vida a Cristo. É o mesmo Espírito Santo que está trabalhando nos nossos cultos, por meio do louvor, por meio da pregação fiel da palavra. É o mesmo Espírito Santo que está ali auxiliando os professores a ministrar o coração dos nossos filhos nas salinhas. É o mesmo Espírito Santo que foi derramado em Atos capítulo 2. Mas alguém vai dizer: é o mesmo Espírito Santo? Sim, é o mesmo Espírito Santo, mas escuta, a intensidade não é a mesma, o manifestar da sua presença e da sua glória não é a mesma. E por quê? O mesmo Espírito Santo que hoje habita em mim, habita em você, está aqui presente nessa noite, está movendo aqui nesse lugar, não se move da mesma forma como se movia 2000 anos atrás na igreja primitiva. Por quê? Essa deve ser a minha, essa deve ser a sua, essa deve ser a nossa pergunta, o nosso questionamento. O que aconteceu que o Espírito Santo já não vem mais no meio do seu povo, sobre a vida do seu povo, da forma como veio há 2000 anos atrás, ou em alguns momentos na história? Escuta, por conta do nosso nível de entrega.
por conta do nosso nível de dedicação. É simples. Nós estamos fantasiando na nossa mente, no nosso coração. O Espírito Santo hoje não se move hoje porque a realidade mudou. Hoje não tem mais a necessidade de ter o Espírito Santo movendo da mesma forma como aconteceu em Atos 2, em Atos 10, em Atos 18 a 19. Hoje não tem mais a necessidade de ver o Espírito Santo movendo como aconteceu em alguns momentos na história, como na Escócia, como na Inglaterra, como em solo americano. E é por meio desse pensamento que nós não estamos vivendo e experimentando essa realidade de céu aqui na terra. Nós olhamos os crentes dizendo: olha, quando eu chegar no céu, eu quero conversar com Davi, eu quero falar com Davi, eu quero perguntar para ele como foi, na verdade, ser reconhecido por Deus como um adorador, como um homem segundo o seu coração. Eu quero conversar com Moisés, eu quero conversar com Elias, quero conversar com Enoque. E todos eles também vão querer conversar com você e vão querer perguntar para você, sabe o que? Como é ter Deus habitando dentro de você? Porque nós não tivemos esse privilégio que vocês tiveram. Vivemos e fizemos todas estas coisas, mas nós não sabemos o que é ter Deus vivendo, morando dentro de vocês. Conta para nós como é. A nossa mente vai fantasiando, pensando que aquilo que Enoque viveu, aquilo que Elias viveu, aquilo que Moisés viveu, aquilo que esses homens viveram no passado é maravilhoso, e nós reconhecemos que é, mas escuta, não é 1% daquilo que os crentes em Jesus na nova aliança estão vivendo, porque eles estavam sob a influência do Espírito Santo e não tendo a habitação do Espírito Santo como eu e você temos. O que nos falta para nós, amados, para ver, para experimentar isso que esses crentes estão prestes a vivenciar no capítulo 2, é esse nível de entrega, é esse nível de dedicação. Nós poderíamos fazer como os reformadores, dizer aqui, vamos trabalhar 3 pontos nessa mensagem. Vamos trabalhar o conceito da obediência, que eles, de acordo com Jesus ordenou, estão voltando para Jerusalém. Segundo ponto, vamos trabalhar a questão da unidade, segundo o Salmo 133, porque é sobre ela que Deus ordena a sua bênção. E terceiro ponto, o poder da oração. E aí, felizes, nós voltaríamos para casa, depois de ter trabalhado esses 3 pontos, dentro de uma linha reformada, dentro de um bom conceito, de uma boa teologia, mas saindo daqui com aquela sensação, rapaz, eu ainda estou saindo daqui com aquela sensação de que faltou mais um pouquinho. Eu estou saindo daqui com aquela sensação de que faltou mais alguma coisa, que eu não saí preenchido de maneira plena. Deixa eu entrar aqui para ver se está tendo alguma live, deixa eu entrar aqui para ver se está tendo algum culto, de repente uma grande igreja, de um grande pregador, para ver se eu recebo mais um pouquinho daquilo que me faltou no ambiente do culto. É o que acontece em Limeira, o que acontece de repente, aqui não, porque vocês são muito crentes, só em Limeira que acontece isso, né? Só em Limeira que o pessoal sai com aquela sensação, rapaz, faltou um pouquinho para aquele copo transbordar. Aqui, graças a Deus, vocês são muito ungidos, muito crente, não é? Isso não acontece aqui.
sair com aquela sensação, nossa, hoje o pastor estava geladão, acho que não estava crente, não deve ter dormido direito. Deixa eu entrar aqui para ver se eu acho alguma live, algum culto pela rede social, para eu completar aquela coisa que eu sinto que faltou depois que eu saí do culto. Queridos, essa sensação que nós temos culto após culto, que a gente sai daqui com aquela sensação de que faltou algo, é um sintoma que o próprio Deus colocou dentro de você, que existe muito mais, que existe mais dele para você, que existe mais dele para ti, que você na verdade foi preenchido no tamanho da sua fome. Ao longo do caminho você vai entender que a graça te põe na mesa, mas o que te dá acesso ao banquete é a fome que você tem por Deus. Ao longo do caminho, que depois de muito tempo de Bíblia, muito tempo de oração, muito tempo de igreja, você vai descobrir que a graça te põe na mesa, mas o que te faz acessar o alimento é a fome que você tem por Ele. É a fome que você tem por Deus. Queridos, eu acredito que Deus vai fazer novamente nos nossos dias o que fez na Escócia, o que fez na Inglaterra, o que fez no solo americano, o que fez na verdade em países latino-americanos. Eu creio que Deus vai derramar o Espírito Santo de maneira copiosa nos nossos dias, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos. Quantos podem dizer um amém? Amém. Eu creio nisso, eu anseio por isso, eu espero por isso. Só que a minha espera, ela não é passiva. A minha espera não é inativa, não é de braço cruzado. A minha espera tem sido laborosa, a minha espera tem sido de entrega, a minha espera tem sido de dedicação. O que nós já estamos vendo, irmãos, muita gente dentro da casa de Deus, porque pessoas não estão queimando para Deus, pessoas não estão desejosas de Deus. Então eu não preciso estar desejoso, eu não preciso estar queimando. Mas se o meu pastor e se a minha igreja não está desejoso demais de Deus, não está queimando para Deus, eu também não preciso. Ou seja, então eu tenho uma desculpa para permanecer do mesmo jeito, vazio da presença, sem ser revestido de poder do alto. Queridos, o fato da pessoa da direita, da esquerda, da frente ou de trás não estar queimando, não me dá o direito de não queimar. Não me dá o direito de não desejar mais de Deus, de ansiar esse derramar copioso do Espírito Santo. Antes de acontecer um derramar, queridos, antes de acontecer um derramar poderoso do Espírito Santo, coletivo, haverá necessidade de ser gerado isso no secreto, na individualidade, a particularidade de cada uma das nossas vidas e dos nossos lares. Antes tu for começar a queimar aqui, precisa começar a queimar aqui. Precisa começar a queimar dentro da nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos para a piedade, no local de trabalho, e então vai se manifestar aqui. É questão de tempo. É questão de tempo. Escuta, eles estavam criando um ambiente apropriado para que o Espírito Santo viesse e fosse derramado, e eles fossem cheios. Queridos, não tem a ver em ser evangélico, não tem a ver em ser membro da comunidade Abapai, ou quem sabe da Manaim, ou quem sabe da Presbiteriana e da Batista. Tem a ver com construir um ambiente para que ele venha.
tem a ver com construir o lugar para que ele se manifeste. Antes de trazer a arca, Davi precisou, na verdade, edificar ali a tenda. Antes do Espírito Santo ser derramado, eles precisaram construir um ambiente dentro daquele cenáculo que lhe fosse agradável. E qual é esse ambiente agradável pelo qual o Espírito Santo vem? Qual é esse ambiente agradável pelo qual o Espírito Santo se manifesta, se derrama? É naquele ambiente onde existem homens e mulheres que estão se entregando a Deus sem medida, sem reserva, de maneira intensa, de corpo, de alma e de espírito. Homens e mulheres desejosos da glória e da presença de Deus. Homens famintos pelas coisas do céu. Homens que entenderam a oração que Jesus fez. Que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ou seja, que a realidade do céu seja essa realidade terrena que eu vivo, que eu estou, que eu me movo. Mas, queridos, construir esse ambiente pelo qual o Espírito Santo virá, pelo qual o Espírito Santo será derramado, pelo qual o Espírito Santo revestirá cada uma das nossas vidas de poder do alto. É difícil, não é fácil, envolve a morte do eu, envolve descer para depois subir, envolve morrer para depois viver. Vai ter que aprender a ser semente de trigo, vai ter que aprender a ser enterrado, vai ter que aprender a morrer. Vai passar por crise. Poxa vida, eu estou orando, parece que o negócio, em vez de melhorar, piorou. Eu estou indo para a igreja, parece que em vez de melhorar, piorou. Parece que as coisas, em vez de mudar, estão se tornando cada vez piores. Nós olhamos esse grupo de pessoas ali no cenáculo, pensando que são homens especiais, mulheres especiais, que não sofriam das mesmas angústias que nós sofremos, que depois de 15 minutos, quem sabe meia hora, 1 hora de oração, já não tem mais nada a dizer para Deus. Ou você nunca passou por isso, depois de ter orado 10 minutos, 15 minutos, rapaz, acabou o assunto. Quantos aqui já passaram por isso? No início da minha conversão, era assim, sabe o que eu fazia? Eu dizia assim: Jesus, eu já orei, já não sei mais o que falar, já não sei mais o que dizer, já li o Salmo 119, olha que é pequeno, mas eu vou sentar aqui, e eu vou ficar aqui fazendo companhia para o Senhor, 1 horinha, pelo menos 1 horinha, eu vou ficar aqui. John Bunyan dizia: mais vale um coração sem palavras do que 1000 palavras sem coração. Há momentos em que nós vamos falar o coração de Deus, e há momentos que nós vamos ficar em silêncio para ouvir Deus falar. Queridos, entre esse tempo de entrega, de dedicação, às vezes há um aparente silêncio da parte de Deus. Às vezes parece que há um aparente desinteresse da parte de Deus em ouvir o nosso clamor, em ouvir a nossa oração e derramar o Espírito Santo. Eles viveram, eles experimentaram isso.
Primeiro dia, nada. E aí? Será que vale a pena continuar orando pelo derramar do Espírito Santo? Passamos aqui tanto tempo e nada. Fizemos o revezamento, fizemos aqui um turno de oração, de adoração. A equipe A vai dar tal hora, a equipe B de tal hora, a equipe C. E nada. Primeiro dia. Segundo dia, novamente. Terceiro dia, novamente. Muitos de nós já parariam no primeiro dia, acabou, abandonei e estou fora desse negócio de ficar orando para que o Espírito Santo seja derramado. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho cliente para atender, tem negócio para fechar, eu tenho que ter o meu lazer, preciso tomar um banho de piscina. E nós vamos fantasiando por conta da expressão e de repente um vento como que impetuoso encheu aquele cenáculo e se via como línguas de fogo repartidas sobre a cabeça dos crentes ali dentro, e ficamos assim, meu Deus, olha, do nada. Vai ser assim também no nosso culto, vai ser assim também na nossa igreja, do nada, quase que de maneira aleatória, quase que como que um acidente de percurso. O Espírito Santo ia para tal lugar, errou o caminho, caiu lá na Manaim, caiu lá na Papai, de paraquedas, e todo mundo ficou cheio. Queridos, não existe isso. Vamos deixar de fantasiar, vamos deixar de ter uma mente fantasiosa, vamos deixar de alimentar esse tipo de pensamento que a ação de Deus exclui a ação humana, a participação humana, que não é assim que funciona. Tudo aquilo que Deus vai fazer, tudo aquilo que Deus vai manifestar, tudo aquilo que Deus vai trazer à existência, requer a minha, requer a sua, requer a nossa posição, nosso posicionamento, o nosso envolvimento, a nossa participação. Quando nós olhamos para a realidade do café da manhã dos americanos, nós começamos a ter uma leve noção do que é a entrega. Nós olhamos no café americano, no café da manhã dos americanos, que tem o que? Ovos mexidos. Ovos mexidos. Ovinho frito. Para aqueles que são mais saudáveis, na manteiga, no azeite, não é? Outros na água, mas está lá o ovinho. Aí eu pergunto para você, a entrega da galinha foi total ou não? Não precisa responder, não foi total. Ela apenas contribuiu com o ovo. Mas olha para mim, junto com aquele ovinho, também tem o quê? O bacon. E para o porco dar aquele bacon, ele teve que se entregar totalmente. A entrega dele não foi parcial como da galinha, foi total, para aquele bacon aparecer ali, estar ali, fazer parte daquele cardápio. O que nós estamos falando, queridos, que é possível que no ambiente da igreja, no ambiente onde o povo de Deus está, existem esses dois tipos de entrega. Esses dois tipos de entrega, pessoas que vão se entregar parcialmente e pessoas que vão se entregar totalmente. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto que Jesus apareceu para mais de 500 irmãos de uma única só vez. E aonde estavam esses 380 que não são mencionados aqui? Que só apenas 120. Aonde estão esses outros 380 que também, esses 380 que viram também Jesus?
que somado a esses 120 compõe 500 pessoas. Os 380 decidiram se entregar parcialmente, com restrições, dependendo do dia, dependendo da circunstância, dependendo da situação, da inspiração, da motivação, do clima, do dia, da semana. Agora esses outros 120 se entregaram completamente, plenamente, independente da circunstância, independente da situação, das intempéries da vida, decidiram se entregar, se dedicar completamente, plenamente ao Senhor. Escuta, e foram eles que experimentaram o derramar do Espírito Santo. Foram eles que experimentaram esse derramar do Espírito Santo que move a tua mente, teu coração, que move a minha mente, meu coração, que move a mente e o coração da cristandade, que deixa todo mundo com aquela sensação de que algo extraordinário está acontecendo em Atos 2, no dia de Pentecostes. Aqueles que construíram o ambiente, aqueles que construíram o ambiente, que prepararam o terreno, agora estão experimentando, estão vivenciando algo extraordinário da parte de Deus. Estão vivendo o derramar copioso do Espírito Santo. Estão vendo céu na terra. E eu quero encerrar minha fala, queridos, nessa noite. Nós precisamos muito mais do que pregar de maneira reformada, apresentando 3 pontos, ou quem sabe 4 pontos no nosso sermão. Nós precisamos muito mais do que simplesmente estar de corpo presente em uma reunião na cristandade. Nós precisamos muito mais do que simplesmente fazer parte de uma boa igreja. É ser uma boa igreja. Quanto está entendendo? Não só fazer parte de uma boa igreja, mas ser uma boa igreja. Não é apenas fazer parte de uma igreja piedosa, é ser piedoso. Não é apenas fazer parte de uma igreja que ama a presença de Deus, é amar a presença de Deus. Não é apenas fazer parte de uma igreja que está buscando o derramar do Espírito Santo, é você no seu dia a dia, lá no seu secreto, na sua individualidade, com a sua família, buscar a presença, o derramar do Espírito Santo. Não é apenas ser o primeiro a olhar e observar e dizer, olha, faltou um pouco mais dos pastores dessa casa, dos presbíteros dessa casa, dos irmãos da área da música, faltou um pouco mais de entrega, faltou um pouco mais de consagração, faltou um pouco mais de quebrantamento. Não. Faltou um pouco mais do meu quebrantamento, da minha entrega como crente em Jesus. Faltou um pouco mais de entrega da minha parte. Faltou um pouco mais. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque a pessoa que está à sua frente, está atrás, de repente, do seu lado direito e esquerdo, está com saudade. Está com saudade daquele ambiente onde a presença e a glória de Deus se manifestam. Está com saudade daquela coisa boa de ver o Espírito Santo assumindo o controle do ambiente, da reunião, das nossas vidas. Está com saudade de ver as coisas das quais nós passamos o tempo todo querendo ter o controle, agora, diante dos nossos olhos, completamente descontrolada, porque o Espírito Santo assumiu.
E agora eu estou saindo de cena porque ele entrou em cena. O maior problema da igreja brasileira, ou ela está em um extremo, ou ela está em outro, ou num polo, ou no outro. Ou entra por aquele caminho, aqui é Bíblia, aqui é teologia, aqui o negócio tem que caminhar de acordo com a palavra. E a outra, não. O negócio é oração, o negócio é mover, o negócio é botar a mão, o negócio é ver o povo caindo. Ou num extremo ou no outro. Ou só acredito naquilo que a palavra das Escrituras está dizendo ou não, eu só acredito se o Espírito Santo revelar, mostrar no profundo, no oculto. Queridos, escuta. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho Timóteo, ele vai dizer que Deus não deu a ele espírito de temor, mas de amor, de poder e de moderação, de equilíbrio. Ou seja, nós podemos viver nesse ambiente onde a palavra é pregada com fidelidade. Nós podemos viver nesse ambiente onde a palavra é pregada com poder, com fidelidade, sem acrescentar e sem diminuir. E nós também podemos viver nesse ambiente onde o Espírito Santo se move, onde o Espírito Santo opera, onde o Espírito Santo toca a vida das pessoas, onde o Espírito Santo pode ser percebido de maneira sensorial nos nossos cultos, onde nós podemos interagir com Ele e Ele conosco. A única coisa que não dá, eu tenho dito isso em Limeira, para a comunidade Abapai, a quem eu tenho servido no tempo presente. Não vale a pena estar em um lugar onde a presença do Espírito Santo está, sem interagir com ela, sem ser tocada por ela, sem se deixar envolver por ela. Não vale a pena. Porque fica apenas, na verdade, na dimensão humana, na dimensão natural, na realidade humana, tá bom? A gente vem, a gente se encontra, temos o privilégio de servir os irmãos, não é? De se abraçar, de ter o social, de ter aquela comunhão gostosa. E aí a gente vai para casa, já na porta ali de saída, já vai assim do tipo, poxa vida, eu esperava que algo mais acontecesse. Olha, foi bom, mas poderia ter sido melhor. Foi muito bom, mas alguma coisa ainda faltou, ficou faltando para completar. Quantos aqui já tiveram essa sensação? Se não, a maioria. Teve os corajosos que levantou a mão, e teve os tímidos que ficou assim, na verdade, com minha mão levantada, e teve aqueles que são mais tímidos ainda, que nem falou, eu prefiro não me manifestar, meu voto é nulo. E aí vai a maioria. Amados, eu digo isso na condição de pastor, eu digo isso na condição de marido, eu digo isso na condição de pai. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a viver o que a igreja do primeiro século da era cristã viveu. Ou senão tudo aquilo que nós estamos lendo nas Escrituras não vai fazer o maior sentido para nós. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo na nossa vida, para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom filho, para ser um bom servo de Deus, para ser um bom funcionário, para ser um bom amigo. Nós precisamos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer, pelo Espírito mortificais as obras ou os feitos da carne, até para combater essa natureza pecaminosa que reside, habita em mim,
eu preciso do Espírito Santo movendo, agindo de maneira intensa. E essa é a proposta de Deus para mim, essa é a proposta de Deus para você, essa é a proposta de Deus para nós. Só que a entrega a partir de hoje, ela deve ser no mínimo plena, no mínimo total. E ao dizer isso, eu não estou falando amanhã eu vou dar o cano no trabalho, eu vou ficar em casa só orando. Desviado, não faça isso não. Seja crente, não vai doar sangue amanhã para pegar o resto do dia agora eu vou orar, oh glória. Vigia. Queridos, escuta, essa entrega total a que eu me refiro, é que se diante da sua agenda, diante da sua correria entre ser marido e ser pai, e ser um empreendedor, um homem, uma mulher de negócio, um profissional, tá bom, de CLT, é no tempo que você tem, seja ele 1 hora, seja ele 2 horas, que você devote ao Senhor essa 1 hora, essas 2 horas completamente, totalmente. Esteja ali devotando esse tempo de corpo, de alma, de espírito, presente na presença do Senhor. Quanto está entendendo? Não seja um homem, uma mulher que tem pensamentos fantasiosos, que eles entravam ali no cenáculo, ninguém mais foi para casa tomar banho, ninguém mais foi almoçar, ninguém mais foi jantar, ninguém mais foi tomar café da manhã, ninguém mais foi tirar, na verdade, a ovelha do curral para levar para pastar, ninguém foi tirar leite da vaca, ninguém foi pisar a uva no lagar. Escuta, eles estavam vivendo aqui na terra, mas com a cabeça e o coração no céu, mas vivendo aqui na terra, tendo compromissos, tendo obrigações, tendo situações e circunstâncias das quais eles tinham que se envolver, tanto com as coisas da terra como com as coisas do céu. Não pense você que na verdade entraram ali e não fizeram mais nada a não ser orar e orar e orar e adorar e orar e adorar. Não. Eles tinham os seus compromissos, honravam os seus compromissos, o tempo que eles tinham 120, estavam ali e estavam ali de corpo, de alma e de espírito presente. E quando não estavam ali, os pés estavam caminhando sobre a terra, mas a mente e o coração caminhando nas regiões celestiais, na dimensão do céu. Quantos estão entendendo? E foi dentro desse contexto, na agenda de Deus, nesse ambiente que eles construíram e prepararam, que a presença do Espírito Santo veio. E vai ser nesse ambiente em que eu e em que você estamos construindo e preparando para o Senhor, através da nossa dedicação, através da nossa entrega, através da nossa devoção, que de repente, em algum momento da nossa vida, da nossa história, nós presenciaremos um novo derramar do Espírito Santo, que vai ficar registrado na história, se não da igreja, da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais, de que vivemos algo especial da parte de Deus. Que vivemos algo especial, que vai para além do tempo e do espaço, que vai para além do tempo e do espaço. É isso que eu tenho para compartilhar, é isso que eu tenho para repartir com você, querido. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé.